Eu lembro que eu estava bem na frente do DJ quando estava acontecendo a festa, estava sozinho no momento. E aí, os meus amigos, eu estava com o Hanani, que é um dos desaparecidos, e com a Rafaela, que é a namorada dele. E aí a gente acabou se separando, eles, se eu não me engano, tinham ido no banheiro, eu estava sozinho. E aí começou a vir vários mísseis. Vários mísseis, eu olhei para o céu, e eu só via vindo míssil, míssil sem parar. E vários antimísseis, graças a Deus, o Aerodomo, o exército, é, muito eficaz nesse caso, conseguiu desarmar essas bombas no ar, né? Então, eu não vi as bombas caindo. E aí foi um momento de terror. Foi quando parou a festa, eles falaram no microfone alerta vermelho, se escondam, ou deem um jeito de se salvar, né? De ir para algum lugar mais calmo, que era impossível. Estava no meio do mato, no meio do nada. E aí foi quando eu achei o Hanan e a Rafa, que eram com quem eu tinha ido na festa. Quando a gente eu encontrei eles, o Hanan ele tinha experiência de exército, ele falou, vamos achar um bunker, vamos procurar um bunker para se prevenir do ataque aéreo. Porque um bunker, ele acaba prevenindo desse ataque aéreo e acaba te dando uma segurança, né? E ti- Mas e- estava no espaço aberto, né? Mas Então, era isso próximo de aí, onde vocês estavam, esse bunker? a gente não sabia onde tinha. E aí a gente saiu correndo, a gente parou um carro no meio da estrada. Por acaso era um casal que estava na festa. Eles deram carona para a gente até o bunker que a gente achou mais próximo, que era 2 minutos da festa. Era muito próximo, muito próximo. E aí a gente foi um dos primeiros a entrar nesse bunker, nós três. Foi chegando gente, até que tinha umas 40, 50 pessoas dentro do bunker. Pequeno, no meio de uma estrada, num ponto de ônibus, não tinha nem porta. E aí foi quando o inferno começou. O inferno começou, é, a gente começou a ouvir tiro, granada, e a gente entendeu que estava tendo um ataque terrestre. Estava tendo um ataque terrestre e a gente estava sendo atacado, estava sendo atacado. Tinham dois policiais do lado de fora. A policial eu conseguia ouvir nitidamente, porque eu estava bem na parede do bunker. E eu lembro que eu conseguia ouvir muito bem ela. Então é como se ela estivesse atrás de mim, só que do lado de fora. E vinha tiro, vinha granada, acabava batendo na parede onde eu estava, então vinha os unidos de granada, aqueles... O desespero geral das pessoas dentro era... Não tem como definir isso, desesperador. Foi quando eu ouvindo ela falando no rádio, ela falava no rádio, atirava, a gente recebia tiro. E aí ela acabou sendo pega. Não sei o que aconteceu. Eu sei que eles atiraram e gritavam Allahu Akbar, e atiravam. É, e aí a gente entrou em desespero geral. A gente entendeu que a gente ia morrer, todo mundo. Todo mundo ia morrer, não tinha mais o que fazer. Nossa esperança tinha acabado. A Quantas gente pessoas tinham? Quantas pessoas? em torno entre 40 e 50, No, num no, espaço bu- no minúsculo, bunker. minúsculo. É, Sim, mas na sim. festa. Não, não, não. Na Ah, festa ah, muito tá. mais, é. Mas ali no bunker. Num bunker. Tinha entre 40 e 50 pessoas, um espaço minúsculo. Eles acabaram matando os policiais, e aí a primeira coisa que eles fizeram foi jogar uma granada de fumaça, para que a gente morresse intoxicado. Intoxicado, sufocado, na verdade. Sufocado. Em 30 segundos eu já não conseguia respirar, eu já sentia meu olho ardendo, meu corpo totalmente quente. E nessa hora foi um desespero geral, porque imagina você não conseguir respirar, você se sentir sufocado. Eu só me lembro de rezar, rezar, rezar e simplesmente pensar no que aconteceu com os judeus em Auschwitz, na câmara de gás. Nesse momento, morrendo, eu consegui pensar nisso. Como que eles morreram sufocados. E era isso que estava acontecendo comigo. Eu já tinha aceitado que ia morrer lá, eu já tinha aceitado tudo que estava acontecendo, e mas era uma dor impressionante. Eles começaram a jogar granada, começaram a atirar dentro do bunker, e jogava de novo granada.
e aí atiravam, e aí jogavam de novo gás, e até que eu me vi do nada, esparramado entre corpos, jogado de bruços, e só esperando morrer. Eu queria morrer tranquilo, eu só queria morrer em paz, sendo bem sincero, eu estava sofrendo muito. Não queria ser raptado, porque eu sei que ser raptado é uma das piores coisas. Que nem o Henrique estava falando, eles são animais, eles não são pessoas, eles não querem a paz. A gente estava celebrando a vida, estava celebrando a paz. Tinham pessoas nesse festival que eram judias, cristãs, árabes, independente da nacionalidade. Tinham brasileiros, tinham tailandeses, russos, alemães, era o mundo inteiro. Eles não atacaram os judeus, eles não atacaram os israelenses, eles atacaram o mundo. O que eles fizeram é atacar a vida, simplesmente isso. E depois de um bom tempo dentro do bunker, de bruços, fingindo que eu estava morto, rezando para morrer, que acabasse logo, uma pessoa me cutucou, viu que eu estava vivo, falou: sai, 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 mandou eu sair. E até essa hora eu achei que eu ia morrer, eu achei que ele era um terrorista. E aí quando eu saí, eu dei de cara com alguns policiais, e aí junto com esses policiais, né, ainda estava tendo troca de tiro, eu ouvia tiro de longe ainda. E depois de 5 horas, eu fiquei 5 horas lá dentro. E aí comigo saiu, se não me engano, mais 5 pessoas, 5 ou 6, E as das outras, 40, 50. as outras todas Morreram. morreram. Morreram, foram sequestradas. Piores. Terrível. É muito chocante o que você está E, descrevendo. e provavelmente algumas dessas pessoas mais próximas suas foram sequestradas, é isso? Infelizmente, comigo, dessas pessoas, saiu a Rafaela. Ela saiu comigo, graças a Deus, saiu com vida. Ah, conseguiu. Mas o Hanani, eu não sei o que aconteceu. Eu não tenho informação. Tá. Mas me conta uma coisa, as pessoas que estavam ali com você, elas morreram com as explosões ou eles chegaram a entrar lá dentro e atirar nas pessoas? Eu acho que a primeira coisa que eles tentaram foi sufocar a gente para as pessoas saírem correndo e sequestrarem essas pessoas ou matarem. É, Eu não sei se as pessoas morreram com as granadas, mas quando eu saí do bunker eu lembro de ter uma fogueira de pessoas, então tinha fogo em pessoas, pessoas pegando fogo. É, simplesmente eu não olhava. Então, quando eu via tiro sem parar, eu não sabia se eles estavam lá dentro atirando ou se eles estavam atirando nas pessoas que estavam saindo. Mas eu imagino que eles entraram sim a atirar. Ó, o Constantino, ele perguntou aqui, mandou um shalom a todos aqui. Todos sabemos que o Hamas é treinado em guerrilha urbana. O ataque inicial não seria uma isca para chamar a invasão a invasão da faixa de Gaza e assim o Hamas ter alguma chance na guerra urbana, causando mais mortes? Causando muitos Não, danos. não, eles podem até desejar que Israel entre por terra para poder ter mais mortes, mas eles não têm como ganhar essa guerra. Não tem como você ganhar essa guerra. Eles não têm blindados, carros. Não tem como. Israel tem um conjunto das forças de defesa, das forças armadas, que é composta por muitas coisas: inteligência, drones, caças, blindados, tanques, marinha, serviços, forças especiais. Não tem como fisicamente. É que nem você falar, vou ganhar uma corrida de Fórmula 1 dirigindo um Corsa. Não dá, é impossível. Então, assim, se Israel quiser militarmente e entrar por terra, vai, com certeza. Eles devem ter um monte de emboscada, apesar de que você estava falando dos túneis e tal. Como é que Israel descobriu os túneis? Israel descobriu os túneis, depois conseguiu descobrir todos os túneis e depois levou a tecnologia para descobrir os túneis no norte. São 6 túneis que foram descobertos e tampados. Israel inventou uma tecnologia que é secreta, que ninguém sabe como funciona, que consegue ler o solo embaixo para ver se tem espaços de ar. Então, Israel consegue... Ou variações de temperatura. Alguma coisa assim.
E aí você consegue ver onde tem túneis. Eles provavelmente devem ter esse mapeado de Gaza, dentro de Gaza, para ver onde tem os túneis e onde não O tem. ponto é que eu não acho que eles não conseguiram colocar esse equipamento ali. Uma coisa é você colocar o equipamento do lado Não, o de fora. equipamento vem de. Bom, tudo bem. É satélite com alguma coisa que fica voando, uma coisa Só que é assim. diferente, né? Tem um monte de construção, tem um monte de prédio. Não, mas conheço o equipamento, eu não sei como ele funciona. Mas não sei se eles têm todos os túneis mapeados. Todos talvez não tenham, todas as entradas e saídas talvez não, mas é que os túneis eles estão, claro, você tem razão, eles estão embaixo de construções, as suas entradas e saídas, mas eles vão para algum lugar. E na hora que eles vão para algum lugar, eles devem ficar expostos no subterrâneo, eles ficam expostos à rua. E a rua não tem construção. Entende o que eu quero dizer? Eles não passam embaixo só de construções. Entendo, mas assim, tipo, se saber que tem um pedaço que atravessa uma rua e falar, tem um túnel aqui, tipo assim, é uma coisa muito, é uma informação muito pobre para você estar preparado para lidar com todas essa rede que vai ter ali embaixo, uma rede subterrânea. Mesmo que se não tiver os túneis, ou se tiver, ou quantos túneis tem, a gente concorda que a invasão é muito difícil. Que ela é uma guerra terrestre, assimétrica, tipo dentro de prédios, com escudo humano, com refém, com todas as piores coisas que você poderia juntar numa operação terrestre de invasão. E isso realmente é muito, muito difícil. Tá. Vamos para a última pergunta aí. Escolhe aí coisas que ainda não foram abordadas aqui. Ó, tem uma pergunta do Davidson que é meio pro lado da Palestina, né? Ele fala que é o seguinte: se Israel quer a paz, por que não retira os assentamentos da Cisjordânia? É uma colonização silenciosa acontecendo ali. Aí colocou 3 pontinhos. André? Eu pensei que ia perguntar para o Reni. Desculpa, Não. gente, de novo. De novo. Ele perguntou aqui: se Israel quer a paz, por que não retira os assentamentos da Cisjordânia? É uma colonização silenciosa acontecendo ali. Então, mas não, é que assim, eu faço eu faria outra pergunta. Antes de haver assentamentos, o primeiro assentamento de 74, tinha paz? Não tinha paz. Então a paz não passa pela lógica dos assentamentos. Ninguém está discutindo se é polêmico, se é ilegal, se não é legal. O motivo da não paz é o assentamento? Eu acabei de provar que não é. Porque antes não tinha assentamento e não tinha paz. 2. Israel quer a paz e ele está disposto a tirar assentamentos. Pelo menos isso estava descrito claramente nas duas propostas de paz, de fim de conflito e fim de todas as demandas que foram oferecidas de Israel para os palestinos em 2000 e em 2008. A retirada total da maior parte dos assentamentos, a troca de terras em alguns lugares que não vai ter retirada de assentamentos. Os palestinos iam ter um estado sem assentamentos, 97% do território, com troca de território em 3%. E os palestinos falaram não. Num futuro acordo, teria que ter um acordo em relação a isso? Teria. Eu acho que é problemático, a questão é uma questão polêmica, uma questão que tem que ser negociada e tal, sim. Mas não tem nada a ver com a paz no estado de espírito da paz. Porque antes de haver assentamentos, não tinha paz. Isso é um argumento usado para tentar ganhar uma discussão através de um fato que não é exato. E tem mais. O Hamas e o eixo da resistência, e isso é importante quem perguntou saber, eles tratam os assentamentos na Cisjordânia e Tel Aviv como um assentamento igual, com o mesmo pé de igualdade, com o mesmo pé de equilíbrio. Então, para o Hamas, Tel Aviv é um assentamento, Haifa é um assentamento, Beersheba é um assentamento, Ashkelon é um assentamento, tudo é um assentamento. Eles não diferenciam, diferente de outros. Se você pegar o governo brasileiro, por exemplo, ele diferencia. Para o governo brasileiro, reconhece Israel nas fronteiras 67. Então, Tel Aviv é de Israel, território soberano de Israel. Não reconhece assentamentos israelenses na Cisjordânia. Então, para uma coisa é um assentamento, outra coisa é Tel Aviv.
para o Hamas, não há diferença ideológica entre a sua rejeição, o seu antagonismo em relação a um assentamento na Cisjordânia e Herzliya, ou Ra'anana, ou Tel Aviv. E aí que está o problema. Se ele considera que é igual e ambos precisam ser removidos, como você negocia com alguém assim? Exato. O Miller, ele mandou aqui o seguinte: o Intercept publicou uma matéria Sim. dizendo que Israel financiou o Hamas para que servisse de contrapeso da Organização para a Libertação da Palestina Sim. e do partido Fatah. Algum fundo de verdade nisso? Então, na verdade, essa história é um pouco confusa, né? As pessoas acham que é isso porque as pessoas ficam repetindo isso sem parar e, na verdade, não é bem assim a história, né? Eu estudei bem isso no mestrado, inclusive, que eu estudei com o professor Jonathan Fine em Israel, que era o maior especialista de Hamas de Israel. Ele faleceu já. E era um absurdo essa acusação. O que acontece é o seguinte, em Gaza, depois que Israel conquista Gaza em 67, Israel foi administrar a região que tinha 300 mil pessoas vivendo. Então foi construir saneamento básico, construir hospital, o maior hospital de Gaza foi construído por Israel e tudo mais. Então era controle total de Israel, não tinha nenhum tipo de governo palestino, tá? Israel controlando. Não tinha fronteiras, nem todo mundo podia entrar e sair, tinha muitos israelenses que ia pra lá, ia pra praia, comer e tal. Na década de 70, o que acontece? O Fatah, né, depois que Israel conquista a Gaza e Cisjordânia, na Cisjordânia tinha muita gente, quando a Jordânia ainda estava lá, que era do Fatah, que era da OLP, da Organização para a Libertação da Palestina, que foi fundada em 64, antes da Guerra dos 6 Dias. Então tinha muita gente lá. Quando Israel invade e conquista a Cisjordânia da Jordânia, numa guerra de defesa, muitas pessoas da OLP são expulsas, porque elas estavam lutando na guerra. Então elas são expulsas, botam no exílio e vão para a Jordânia. Então a OLP começa a causar muito entre os jovens. Começa a chamar muita atenção como organização que era para representar os palestinos, e teve os atentados, e tinha as sabotagens, e etc e tal. Então o que acontece? Muitas dessas pessoas em Gaza estavam começando a tentar se vincular de alguma forma para o OLP, que Israel via como uma ameaça. E tinha um senhor chamado Ahmed Yassin, que é um sheik, que queria tirar os jovens da rua, tirar eles das bebidas e fazer com que eles estudassem a religião nas mesquitas. Só. Então Israel viu isso com bons olhos e ajudou Ahmed Yassin a criar essa estrutura religiosa em Gaza para trazer as pessoas para a religião. Porque as pessoas eram menos religiosas. Em todos os países, inclusive no Egito, eram menos religiosas e tudo mais. E aí, então, na época que Rabin, né, era primeiro-ministro, inclusive, ele encontrou com Ahmed Yassin 1 ou 2 vezes, encontraram, conversaram e tudo mais. As coisas, aí, sei lá, 15, 20 anos depois, quando tá tendo... O Hamas é fundado em Gaza em 88 como um braço da Irmandade Muçulmana para ser um movimento de resistência islâmica. Resistência ao quê? A tudo. A paz entre Israel e a OLP, que estava tendo conversa entre as partes, a existência de Israel, ao laicismo da Organização para a Libertação da Palestina, a tudo isso. A fundação do Hamas em 88 não tem nada a ver com o que Israel fez com o Sheik. Aliás, o Hamas foi fundado, então, só para completar e concluir, em 88 o Hamas foi fundado por várias pessoas e o líder espiritual do Hamas em 88, que fundou o partido, o grupo, era Ahmed Yassin. Então é a mesma pessoa que mudou e se radicalizou. Mas não tem nenhuma ligação entre o Ahmed Yassin de 70 para o Ahmed Yassin de 88, a não ser que ele escondeu muito bem suas posições. Ele aceitou ter ajuda de Israel para construir essa estrutura religiosa, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Israel não bancou o Hamas. E a prova disso é o seguinte, não faz sentido lógico nenhum. O Hamas, quando é fundado em 88, ele escreve um chapter. Como é que escreve? Fala chapter em português? Capítulo. Não, mas é um capítulo de fundação. Quando a gente fala de uma carta de fundação. A carta de fundação do Hamas tem vários parágrafos. Os parágrafos dizem assim: a nossa luta contra os judeus é muito séria e muito longa e requer toda a atenção e investimento que uma pessoa pode fazer em sua vida.
a jihad precisa continuar até o final, até o fim dos tempos, até que a Palestina inteira seja libertada do rio ao mar, onde um Estado palestino religioso baseado na Sharia seja estabelecida. Tem frases na carta de fundação do Hamas que são abertamente antissemitas e contra a existência de Israel. Como é que Israel vai financiar uma coisa dessa? Não faz sentido nenhum. Então é a acusação. Além de causar terror, qual é o plano numa grande escala disso, André? Você acha que tem é daqui para ver se o Irã e outros países vêm com eles e tornam uma guerra total? O que é que eles querem? Eu acho que assim, o que o Hamas fez, talvez se planejou por muitos anos, por muito tempo para fazer isso, foi pegar uma moeda de troca muito grande, que foram essas pessoas sequestradas, para mostrar. Eu acho que o fato do Irã ter apoiado é porque o Irã talvez quer se vingar de Israel, de coisas que Israel fez para sabotar o programa nuclear iraniano, que Israel fez muita coisa. É um pouco de tudo, né? A morte do Soleimani através do ataque americano, a morte do Ahmed Mourni em 2010, em 2008, na Síria, que era o chefe militar do Hezbollah. Tem muita coisa que Israel fez, os Estados Unidos fizeram para atingir os alvos militares das guardas revolucionárias e do Hezbollah e de interesses, até mesmo matando pessoas do Hamas, mataram pessoas do Hamas na Indonésia e tudo mais, mataram um cara do Hamas em Dubai, né? Então existe toda uma questão de fazer alguma coisa de revanche, né? De precisa fazer um ataque para fazer uma resposta, né? Nos anos 2000, quando tinha atentados suicidas, Israel ia fazer um assassinato seletivo e eles se vingavam fazendo atentado. Aí Israel ia fazer o assassinato seletivo de quem fez o atentado e ficava se retroalimentando essa escalada sem fim. Acho que o que as pessoas que tentam proteger essa narrativa do Hamas fala é que absurdas declarações da extrema esquerda, enfim, em alguns lugares, é que essas pessoas estão enjauladas, estão num campo de concentração a céu aberto que é Gaza, que não é verdade. Até eles usam, eles ficam usando essa... E eles ficam trazendo assim, porque ocupação, porque Israel... E aí eles ficam voltando atrás, né? Porque é Israel, porque roubou o território, porque não sei o quê. Então assim, primeiro, não é verdade, tem toda uma contextualização histórica que se deve ter dado já. Então, os palestinos estão numa situação precária em Gaza por decisão também erradas da liderança palestina. Falei isso agora na Band. Eles escolheram falar não nos acordos de 37 que a Inglaterra ofereceu um Estado. Falaram não em 47 por causa da partilha da Palestina. Falaram não em 67 nos acordos de cessar-fogo na Guerra dos 6 Dias. Falaram não em 2000 no Camp David. Falaram não em 2008. A decisão do Mufti de Jerusalém, que era o líder palestino, de se aliar a Hitler em 42 e pedir extermínio dos judeus na Palestina também. Depois eles se aliaram ao Ayatollah Khomeini na Revolução Islâmica no Irã. Depois eles apoiaram Saddam Hussein na invasão do Kuwait. Depois eles apoiaram Gaddafi. Eles só tomam decisões erradas. E quem paga o preço das decisões erradas deles é o povo aonde eles representam de forma ditatorial. Então, assim, quem é democrático, quem quer ajudar os palestinos na prática, não em imagem, não em causa eterna, de não atingir o objetivo da causa, ficar sempre na causa. Tem aquele seriado Eu escutei uma frase naquele seriado do The Man in the High Castle, da Amazon, que fala é como se Hitler tivesse ganho a guerra, que mostra um mundo hipotético de um Estados Unidos nazista dominado pela Alemanha nazista e a costa oeste pelo Japão, e tem uma resistência muito grande de pessoas que lutam contra o regime, né? E teve uma discussão uma vez de duas pessoas, e uma pessoa assim, você tá muito viciada na causa, como se a causa fosse mais importante do que resolver o objetivo da causa. Tipo, você está disposto mais a morrer pela causa do que tentar fazer com que a causa chegue no seu objetivo. Por quê? E aí eu concluí, porque se você chega no objetivo da causa, se você resolve, a causa é uma coisa. Você resolve essa coisa, que acontece com a causa, ela some. E aí a sua razão de existência desaparece. Então você não quer que a causa acabe. Um pensamento de um idealismo utópico
que você tá apegado à utopia e, tipo assim, você não faz nada para chegar na utopia. Você defende mais a ideia da utopia do que concretizar a prática e fazer ela viver. Por isso que eu digo que o verdadeiro idealista, ele é o mais realista de todos, porque ele está satisfeito em ter conquistas, passos concretos e tangíveis em direção ao ideal. Então isso vale mais. Ser um realista vale mais do que ser o idealista. Senão você só fica sonhando com o fim, com o conceito, e você não caminha para o fim e para o conceito. E para você caminhar para o fim e para o conceito, você precisa lidar com a realidade. A realidade é diferente da utopia.